Aí o Emerson, jogador de seleção brasileira, começou a aparecer. E aí tu me ajuda, mas Bayern, Roma, Juventus, Leverkusen, Real Madrid. E Madrid, aí Milan. O Emerson, aquele menino que tinha dificuldade para brincar na rua com as outras crianças, se tornava um homem de sucesso, um vencedor. Aí tu chega na seleção brasileira, e agora eu acho que a Globo, o Sport TV está reprisando alguns jogos que tu inclusive aparece e mostra tu batendo pênalti contra a Holanda lá, imagina a pressão desse jogo e de outros tantos, né? E tu é galgado ao cargo de capitão da seleção brasileira. Então, como que tu lidera um time, como tu lidera uma equipe, né, com pessoas vencedoras, com pessoas que financeiramente estão ricas, né, e tu consegue ter essa figura tão importante como quem é do futebol sabe do capitão de uma seleção brasileira. Não, e olha só que engraçado também, antes até mesmo de exercer esse papel de liderança, eu quero que as pessoas entendam que isso a gente pode construir conforme os desafios da nossa vida. Porque eu tinha dificuldade para falar no início da minha carreira, eu era praticamente gago, eu tinha muitas dificuldades, eu não gostava de dar entrevistas, eu era muito tímido, assim, não falava com as pessoas. Então, às vezes, a gente se sente incapaz de chegar em certos objetivos por causa de alguns defeitos, que na verdade é só a gente pensa que são defeitos, mas são situações que a gente tem que superar para chegar onde a gente quer. E quando eu fui para a seleção brasileira, eu não tinha como não falar com 150, 200 milhões de pessoas, né, numa entrevista, porque eu era o capitão. O capitão tinha que representar, o capitão ele tem a responsabilidade, ele é esse elo entre o treinador e os jogadores, o elo entre os jogadores e os diretores. Então, ele tem que ter essa liderança e poder passar sempre de uma melhor forma todas as situações que a maioria das vezes são coisas difíceis de resolver, porque trata de um interesse de um lado, interesse do outro. Então, isso eu aprendi durante esse tempo, né? Muitas pessoas falam, não, a gente nasce com essa liderança, o cara nasceu com isso, ele nasceu. Mas se não desenvolve, você nunca vai descobrir a sua capacidade, né? E você vai desenvolver através dos seus desafios. Então, isso não é só no futebol, isso leva também para qualquer tipo de situação de vida, né? É na empresa, tem que trabalhar com a concorrência, né? Com outros colegas que também estão ali se capacitando, então você tem que estar pronto. Eu acho que nada melhor desse momento do que as pessoas estão hoje na quarentena, por exemplo, e tem muitos que estão em casa se lamentando, dizendo, olha, caramba, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer, aonde existem outros que estão se preparando. Então, Uhum. quando as coisas acontecerem, quando alguém falar assim, olha, está liberado, a nossa vida volta ao normal, aquele que estava parado o tempo inteiro, ele vai ficar para trás. Então, era mais ou menos isso no futebol. Eu não fui para a Alemanha apenas para jogar futebol. Eu fui para a Alemanha para aprender uma outra língua, uma outra cultura, para entender como o alemão pensa, tirar as coisas boas que a Alemanha tinha para trazer para o meu mundo, né? Porque a gente tem culturas diferentes. Mas eu aprendi muito. Aprendi na Alemanha a disciplina, aprendi na Alemanha ser pontual. Então eram coisas que quando eu saí do Brasil, talvez eu não era assim. E lá eu aprendi muitas coisas. E claro que essa troca, né, de aprendizado, porque quando eles levam um jogador brasileiro, eles sabem o que o jogador brasileiro pode produzir. Mas a gente tem que se adaptar a uma nova vida, né? Uma nova língua, nova cultura, novo clima, mentalidade diferente. E tudo isso são desafios que a gente encontra em qualquer lugar que a gente tem. Então, assim, não precisa trocar de país para encontrar uma dificuldade dentro da Sem dúvida. empresa, alguns desafios, metas, né, que a gente tem que alcançar, realmente, porque hoje eu posso falar isso porque hoje eu não sou mais jogador, então eu também tenho outros compromissos, né, compromissos de vida. Então a gente vai aprendendo durante esse tempo
essa questão da liderança. E falando de seleção brasileira, realmente ali talvez foi o ápice mesmo dessa questão da liderança, em função de ter que lidar com toda aquela turma, né? Naldo, Rivaldo, lidar com essa turma aí não era fácil, tá? Até eu tenho uma historinha legal antes da Copa de 2002, que depois eu acabei saindo, né? Eu participei daquela de 98 também, todos sabem que foi a minha primeira Copa. E uma coisa legal para contar para o pessoal também, mano, é que na Copa de 98 eu não estava convocado dentro daqueles 23, né? E aí as pessoas acham o seguinte, eu falei de preparação, né? Que nesse período é muito importante a pessoa se preparar para tudo aquilo que, né, que virá. E às vezes as pessoas acham que isso não é importante. Eu naquela época, eu nem imaginava de viajar para uma Copa do Mundo, ou de estar convocado. Eu estava indo de férias quando eu recebi a convocação. E isso naquele momento ali, se eu não estivesse me preparado antes, treinado bem, me dedicado naquele momento que eu estava no Grêmio, que eu estava no Bayer Leverkusen, desculpa, como é que eu poderia jogar uma Copa do Mundo? Como é que eu iria chegar lá e dar conta do recado, depois da confiança que o professor Zagallo na época teve comigo? Então, assim, eu tive que me preparar durante esse tempo. Então, eu tinha um objetivo na minha vida, que era chegar na seleção. Eu não imaginava que seria numa Copa do Mundo, mas foi. E eu estava preparado. Então, é importante, né, voltando ali naquilo que a gente estava falando, que as pessoas se preparem. Porque realmente é um período difícil para todo mundo, sim. Ficar em casa, a gente está fazendo uma vida que nós nunca imaginávamos de fazer. Sem dúvida. Mas a preparação é importante. E após a Copa do Mundo de 98, foi essa de 2002, que daí eu já era o capitão, já estava mais consolidado, já tinha uma experiência dentro da seleção, né?